Estou à É, disposição. vou aproveitar até que você está com a tela de CRA 11 aberta, Matheus, e você citou também a expertise de vocês, desde o início, né, de conhecer um pouquinho mais de perto o agro, até por ter sido um setor que calotou, né, deu muito default na Faria Lima. Os fundos de crédito privado relacionados ao agro sofreram bastante. Enfim, então também qual foi o impacto disso no CRA 11 de vocês? Ou se vocês enxergam que o pior em relação ao agro já passou, tá? Vem oportunidade nisso, enfim, então toda essa turbulência que a gente teve no setor, como vocês enxergam aí o mercado de crédito no setor agro? Tá, ótimo ponto. Primeiro eu vou mostrar aqui a lâmina do fundo, né, os retornos da cota patrimonial, para mostrar para vocês que não teve grandes oscilações aí ao longo do ano passado, mesmo com toda a turbulência, né, um fundo que acumula 129 do CDI. O pior mês que ele teve aqui de retorno foi de 0,5% ainda positivo, né, ele não teve mês de retorno negativo. E isso conversa muito com o nosso perfil de alocação e com a maneira como a gente encara o setor. Como a gente sempre teve esse histórico no agro, o próprio Sparta Top, que é um fundo de 2012, desde que o produto CRA existe, ele tem uma posiçãozinha ali em CRAs. Né? E a gente olha para CRAs de empresas de alta qualidade também, porque esse é o nosso escopo. Se a gente faz isso em infra, a gente vai ter que fazer também nos FIAGos. Então, a gente não tinha AgroGalaxy, a gente não tinha Lavoro, a gente não tinha todos esses casos aí que perturbaram tanto o mercado nos últimos meses. Né? E isso vem desse nosso perfil de alocação, que privilegia grandes empresas, empresas com liquidez, né, empresas que você consegue aumentar a posição, você consegue diminuir posição, porque são empresas negociadas. O mesmíssimo raciocínio que eu comentei, que é o nosso perfil aqui na Sparta. Tá? Então, o Fiagro, a carteira do Fiagro passou muito bem pelo período, só que pelos mesmos motivos que a gente estava discutindo agora há pouco, é um mercado muito movido por pessoas físicas, muitas vezes ansiosas, sem entender a dinâmica do produto, e que estão assustadas com algum boato, seja de tributação, ou panicadas, o Brasil vai quebrar, vou mandar meu dinheiro para fora, né? Esse tipo de pânico contamina os preços na B3. Então, por mais que o fundo tenha tido essa patrimonial linear, a cotação de mercado do fundo sofreu. E a gente de fato vê que o pior já passou no setor e a gente tem uma carteira muito mais defensiva, é por isso que não sofremos tanto. Se você olha aqui para a parte de produção de grãos, que acho que o investidor ele tem muito esse viés, né? Ele pensa no agro, ele pensa lá no produtor rural plantando soja, milho ou algodão. Né? Ele não imagina que dentro do agro você pode ter mais de 20 subsegmentos aqui, como nós temos, né? Açucaria, etanol, petroquímicas, frigoríficos, máquinas agrícolas, cooperativas de crédito, siderúrgicas, empresas têxteis, papel e celulose, enfim, por aí vai. Né? Então, esse Fiagro ele tem alguns diferenciais. Né? Primeiro, o perfil das empresas mais conservador. Segundo, a variedade de segmentos. Terceiro, a diversificação da própria carteira. Né? A gente tinha fundos aí com 8, 10, 11% em uma mesma emissora, em AgroGalaxy, por exemplo. Né? As nossas maiores posições são 3, 4% do fundo. Então são uma série de cuidados que num momento de crise eles se pagam, né? Eles mostra por que vale a pena você ter esses cuidados. Porque num ano difícil você perder menos do que todo mundo é muito mais importante do que num ano bom você ganhar mais que todo mundo. Né? No jogo do crédito privado é isso. Você tem que ser conservador e perder menos do que todo mundo num ano difícil, tá? Muito mais do que tentar tomar mais risco para ganhar um pouquinho mais de retorno do que os outros num ano bom. Tá? Então, Até pode falar. Não, tem um comentário que eu ia fazer em relação a esse disclaimer, esse alerta que você deu a respeito de risco de crédito, né? Muitas vezes os investidores eles analisam crédito ah, exclusivamente pela métrica de volatilidade, né? Pelo desvio padrão de quanto um ativo oscila. E isso é muito delicado quando você entra na indústria de crédito, né? Crédito privado. E quando Exato. você pega aí crédito privado pós-fixado, ele não tem volatilidade. Então, se você olha a curva de rentabilidade, ela vai estar muito linear e parece que ele é um ativo sem risco. Mas qual que é o problema do crédito, né?
quando você perde, você leva um default, você perde tudo, né? Então, se você tinha uma debêntures da Americana ou da Light em carteira, não é que você veio perdendo 0,5%, 1%, 2%. De um dia para o outro, você acordou ali com prejuízo de 95% ou mais na sua cota. Então, acho que por isso que tá ao lado de casas com credibilidade, com expertise, com histórico vencedor, com diligência em relação a crédito é fundamental. E acho que também os instrumentos trazidos aí por gestoras profissionais, como é o caso da Sparta, também é uma forma mais prática, mais democrática do investidor pulverizar a sua alocação em crédito. Porque além da expertise de você fazer uma gestão ativa, de fazer uma análise própria criteriosa do rating, enfim, estar acompanhando isso de perto, é difícil para o investidor comum, com um pequeno ticket, ou com uma única decisão, você conseguir diversificar uma aplicação em 100, 200 emissores em uma cota só, né? E acho que os instrumentos, seja os fundos listados ou abertos, eles trazem essa possibilidade de você pulverizar o risco de crédito, né? Onde mesmo num cenário adverso, eventualmente o teu prejuízo acaba sendo reduzido, né? Ou amortecido pela diversificação. Exatamente isso, exatamente isso. Então, se eu for objetivo aqui com vocês, Matheus, o que que hoje tem o maior desconto, né, a maior oportunidade de retorno? Claro que, vamos primeiro só olhar para o retorno, ok? É o CRA 11, tá? Então, o CRA 11 hoje, ele tem um desconto relevante, né? Ele está negociando por 92, uma patrimonial de 101, que seja 100, né? Então, você tem um desconto de uns 9%. Se a gente fosse usar o mesmo raciocínio da calculadora, né, do juro 11, que aqui para o CRA 11 não tem, mas você chega num prêmio equivalente a CDI mais 6, líquido já, tá? Por conta do tamanho desse desconto. Ou seja, você está comprando uma carteira que tem empresas como VIX, Unidas, Vicunha, Camil, Minerva, Localiza, etc., né? Uma carteira de qualidade que os papéis que estão lá dentro têm uma taxa de CDI mais 1,80, só que você não está comprando a carteira pelo que ela vale, você está comprando por R$10 a menos do que ela vale, 10% de desconto. Quando você coloca esse desconto no preço, tem uma continha, não é só somar o desconto não, mas tem uma continha para fazer que quando você faz, você chega na casa ali do CDI mais 6, 6,5, já líquido de taxas. O CDI mais 5 a 6, tá? Eu não fiz essa conta recentemente, mas está ali entre o CDI mais 5 e o CDI mais 6 que você tem líquido para comprar uma cesta de títulos CDI mais 2, CDI mais 1,8, né? Então você tem uma grande assimetria aqui. Claro que o agro é um patamar de risco acima do juro 11 do CDI 11, mas considerando o tamanho desse desconto, parece uma oportunidade até um pouco maior, né, de upside, assim, né, de ganho, do que nos infras.